Entidades vão enviar ao governo federal um documento indicando que a desoneração gerou mais de 215 mil empregos em 2023. Segundo as associações, a política gera mais recolhimento de fundo de garantia e ajuda a reduzir os gastos do governo, diminuindo a necessidade do pagamento de auxílio-desemprego. O objetivo é mudar a ideia do governo de reonerar gradualmente a folha e aumentar os gastos do empresário. Com a desoneração, o empresariado paga entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa, evitando o desconto de impostos na folha salarial dos empregados. Com o fim da desoneração, as empresas teriam que pagar 20% sobre a folha. A medida foi tomada pelo governo com o objetivo de alcançar a meta do déficit zero e aumentar a arrecadação da União. Para a gente se aprofundar mais nesse assunto, nós vamos entrevistar agora o Renato Correia. Ele é presidente da Câmara Brasileira de Construção. A construção, inclusive, que seria uma das áreas mais afetadas aí por uma reoneração. Boa noite, Renato. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Bom, Renato, qual seria o impacto aí no seu setor, o setor da construção, com um possível fim da desoneração da folha de pagamento? O impacto que a gente calculou em 3 anos, na casa de 70 mil empregos, né? Então, é um impacto muito significativo se houver a reoneração conforme o governo pretende. Nós defendemos realmente veementemente a manutenção da desoneração, né, para que haja continuidade na geração de emprego no setor da indústria e da construção. Na verdade, a gente tem usado o termo desoneração, mas na verdade é uma mudança de base de cálculo. Deixar de cobrar sobre a folha de pagamento para cobrar sobre o faturamento, sobre a receita das empresas, né? Então, na verdade, essa mudança de base que a gente defende que ela é o mais justo, porque quando você onera o emprego, você tende a buscar outras alternativas que não seja a contratação, né? Ou elevar os preços que acaba o consumidor pagando a conta. Renato, eu queria entender como é que está a situação atual do setor, porque obviamente que as empresas fazem um planejamento muito antecipado. Ninguém planeja o ano de 2024 no decorrer do ano. Mas como é que essa discussão, se reonera, se desonera, se vai reonerar de forma gradativa ou não, mexe com o planejamento dessas companhias? Por exemplo, podia ter um nível de desemprego ainda menor no Brasil se a gente já tivesse definido a questão da desoneração, ou seja, as empresas já poderiam estar contratando mais. Como é que está a situação nesse momento? Então, essa dúvida, né, entre de uma forma ou de outra, cria uma insegurança empresarial muito grande, né? Nós precisamos entender o mecanismo de funcionamento das empresas, e você disse muito bem, o planejamento é importante, e quando nós acompanhamos todo esse debate, tanto na Câmara quanto no Senado, a aprovação da desoneração, depois o veto, a derrubada do veto, é realmente surpreendente voltar a esse tema num espaço tão curto de tempo. Isso mexe com o planejamento das empresas e certamente é uma insegurança empresarial que leva a adiar investimentos, né, ou adiar contratações. Nós realmente que esse assunto já tivesse ficado para trás e que a gente pudesse debater tributos sobre folha de pagamento na reforma tributária, e que tem essa demanda elencada, né, na emenda constitucional. Então, a gente está entendendo que é uma discussão que não agrega muito nem para o governo, na nossa opinião, nem para o mercado. Renato, o presidente Lula chegou a criticar os empresários que estavam querendo manter a desoneração, chegou até a falar em uma contrapartida em relação a essa desoneração da folha de pagamento. Ele disse, se eles querem manter essa desoneração, então que dê estabilidade para os funcionários durante esse período. Faz sentido esse discurso do presidente? É uma ideia possível, viável, que pode ser debatida?
Olha, o que eu posso dizer é que se você onera menos a folha de pagamento, obviamente você estimula contratações, né? Nosso setor mesmo está contribuindo aí com mais de 150 mil empregos no ano, né? Então, essa discussão de que teria que ter uma contrapartida, primeiro que é muito difícil a mensuração, né? Falar em estabilidade de emprego no setor privado, isso já foi debatido há muitos anos atrás, foi criado o FGTS em compensação à estabilidade do emprego, né? Que inclusive é um excelente fundo que promove habitação no país para as classes mais desprovidas, né, de recurso, para a classe sem condição de comprar imóvel. O FGTS é uma grande saída para essa situação, para a carência de habitação. Então, a gente entende que essa discussão não faz muito sentido, visto que é natural, se você onera menos o emprego, você vai empregar mais. Assim, é muito direto o raciocínio, né? Renato, pegando ainda o gancho da Renata, da pergunta que ela fez, como é que você tem visto justamente o Congresso, os deputados, os senadores auxiliando nessa conversa, nesse debate sobre essa situação que se alonga desde o final do ano passado? A gente ainda já parte para o segundo mês do ano e as conversas não evoluem ou estão evoluindo na sua visão? O que a gente percebe é que o Congresso tem uma opinião bastante consolidada, né? Tanto pela maciça aprovação pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, a derrubada do veto, e mais recentemente as emendas sobre a MP 1202 que o governo encaminhou, que trata desse assunto. Das 165 emendas, 58 pedem a supressão desse tema da MP, não querem nem debater, né? De imediato, 1/3 das emendas já tratam dessa supressão da questão da desoneração da medida provisória. Então, me parece que o Congresso está bastante consciente que o caminho é manter a desoneração e discutir de forma mais ampla. Quem sabe o Brasil consegue desonerar para todos os setores e ter uma nova forma de tributação para recompensar a desoneração da folha, mas para todos os setores, que é o que a gente na prática defende, que todos possam valorizar o emprego, diminuir os custos e a gente poder empregar mais. Nós conversamos com Renato Corrêa, presidente da Câmara Brasileira de Construção. Renato, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Agradeço a oportunidade, boa noite, bom trabalho.